Gente, bom dia, que delícia. Mais um Desperta aqui com a gente. E eu fico muito feliz da gente poder estar juntas aqui na madrugada. A Sandra falou: olha, a gente veio na madrugada. A gente é maluca? Eu falei: só se a gente for maluca por Jesus, né? Porque a gente quer mais e mais e mais dele, a gente quer conhecer mais, para a gente amar mais e para a gente aprender a nos relacionar com ele. Eu acho que é isso, eu acho que a gente está aprendendo a nos relacionar de novo com ele, né? Esse relacionamento que foi perdido lá atrás, então a gente tem que ir aprendendo de novo a nos desprender de nós mesmas e nos conectar de novo com esse Deus maravilhoso e aprender mais sobre nós, sobre o outro, sobre ele, sobre como viver a vida que ele sonhou para a gente. E hoje a gente vai falar da vida de Paulo. E Paulo, ele muito do que a gente lê da Bíblia é ele que escreveu, porque só lá no Novo Testamento ele escreveu 13 livros, são 13 cartas. Ele escreveu 13 cartas. E o que eu vou contar hoje para vocês, primeiro, ele não tinha uma carta de bênção nas mãos, não, viu? Ele começou a história dele tendo cartas para perseguir cristãos, cartas de autoridade, de permissão para perseguir e matar cristãos. E no final da vida dele, a vida dele é tão transformada que, em vez de cartas de peso, ele traz cartas de bênçãos nas mãos, e que hoje, gente, para a igreja, muito da teologia e tudo que a gente sabe é por tudo que ele escreveu. Então, ele foi um grande homem de Deus, e a gente hoje vai aprender um pouquinho de como que foi o começo de tudo. Então, eu vou pedir para a gente abrir em Atos 9. Eu vou ler rapidinho aqui, um pouquinho só de como foi que Saulo, antes o nome dele era Saulo, não é que antes o nome dele era Saulo, deixa eu só deixar aqui bem claro, ele, na verdade, é Saulo e Paulo, ele é os dois, tá bom? Depois, como ele foi trabalhar com a parte mais de Roma, ele ficou com o nome romano dele, que era Paulo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou ler a partir do 3. A sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Paulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. De modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Aí ele vai para Damasco, aí tem um discípulo chamado Ananias, e aí Deus chega para Ananias e fala: olha, vai lá na casa tal, na rua tal, tem um homem chamado Saulo. Ele está cego, ele está sem comer, mas você vai orar por ele, vai devolver a visão dele. Ele está esperando por você, porque eu também visitei ele com uma visão que um homem iria lá abrir os olhos dele. Ele está te esperando. Olha como Deus fez as coisas, né? Aí eu vou ler lá no 17. Imediatamente, depois que Ananias ora, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Que lindo. Eu vou orar para a gente começar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder aprender mais de ti, Pai. Hoje eu te peço que o Senhor continue falando para nós, em nós, agindo em nós, através de nós, e que tudo que a gente for aprender hoje possa realmente abrir os nossos olhos espirituais para a tua graça, para o teu amor, para a tua bondade, pela tua companhia diária, porque o Senhor está vivo aqui, o Senhor, e a gente pode te perceber. Abre mesmo os nossos olhos para que a gente possa te enxergar em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Gente, essa história aqui, eu queria voltar um pouquinho e eu queria voltar lá para o Éden. Porque lá no Éden também teve um encontro. Adão e Eva, eles pecaram lá no Éden. E aí, o que aconteceu na hora que eles pecaram? Eles pegaram folhas e se cobriram, não é mesmo? Olha só que coisa. Então, lá no Éden, o Adão e Eva se cobrem. Se cobrem por quê?
Porque eles estavam com vergonha. Porque o pecado abriu, na hora que eles comeram do fruto, abriu os olhos deles. E aí, naquela hora, eles se separam de Deus. As folhas que eles cobriam a culpa e a vergonha deles já separaram eles de Deus. Então, nós que estávamos lá no Éden, né? Nós éramos Adão, Eva lá, a gente já se separou de Deus lá. Você já reparou quanto que a gente continua carregando folhas? E aí eu até escrevi, né? Somos todos folhas. Eu falei, não somos todos folhas. Hashtag nascemos com folhas. Porque nós somos descendentes desse Adão e a gente continua com essas folhas, nos separando de Deus. E tudo que nos separa de Deus nos deixa sem vida. Porque Deus é vida. Então, a partir do momento que a gente pecou e a gente se separou, a gente morreu espiritualmente. A gente perdeu esse relacionamento. E as folhas, elas cobriam a nossa intimidade. As folhas foram nos separando tanto de Deus que a gente foi escondendo tudo. Escondendo as nossas feridas, escondendo as nossas dores, escondendo as nossas rejeições. Quando que a gente vive se escondendo? Inclusive, a gente faz isso todo santo dia. Quantas de nós, às vezes, a gente está sorrindo por fora e chorando por dentro? Quantas de nós ainda carrega, né? Eu sou forte, por dentro está cansada, esgotada emocionalmente. A gente sempre se escondendo atrás de folhas para proteger a nossa vulnerabilidade. A gente não quer mostrar o quão vulneráveis a gente é. Mas quando foi que a gente perdeu de verdade esse relacionamento? Lá atrás, lá no Éden, a gente tinha livre acesso ao Pai. E Deus, passeando naquele jardim, logo depois que Adão e Eva pecaram, qual é a pergunta que Deus faz para ele? Adão, onde você está? Vocês acham que Deus não sabia onde estava Adão? Ele sabia onde eles estavam. Mas ele queria que Adão reconhecesse onde ele mesmo estava. Onde ele estava por trás daquelas folhas. O quão distante ele já tinha se separado de Deus. Hoje Jesus continua perguntando, filha, onde você está? Aonde você está se escondendo de mim? Por que você continua se escondendo de mim? Eu não vou desistir de você. E Deus faz um plano, e a vida, e a Bíblia é isso. A Bíblia é essa história de Deus vindo ao encontro do homem, de Deus vindo buscando o homem, de Deus não desistindo do homem. Em nenhum momento ele desistiu do homem. Que lindo. Ele deixa o céu dele para vir buscar a gente em forma de homem. Que grande amor é esse? E aí, voltando, séculos e séculos depois, Paulo também, na estrada de Damasco, ele vai e tem um encontro. Saulo era um profundo estudioso das Escrituras. Ele sabia tudo sobre lei. Ele era mestre lá dos fariseus, ele sabia tudo. Ele estudava aos pés de Gamaliel, ele era muito bom no que ele fazia. Ele sabia tudo sobre Deus, mas ele não conhecia Deus. Porque eu vou falar uma coisa, a gente pode estudar a Bíblia e não conhecer o autor da Bíblia. E era isso que Saulo fazia. E Saulo acreditava que ele estava certo, que ele estava indo atrás do certo. Ele estava cego. Porque Paulo, ele tinha folhas nele, mas mais do que folhas, ele tinha escamas nos olhos dele. Além dele se esconder, ele não conseguia enxergar Deus. E quantas vezes a gente não consegue enxergar Deus? Sabe por quê? Porque nos nossos olhos tem o nosso orgulho, a gente continua caminhando no caminho dos nossos achismos, do nosso egocentrismo, porque lá no Éden, Deus era o centro.
Mas depois que a gente sai de lá, nós viramos o centro da nossa vida. Ou então qualquer coisa aqui fora vira o centro da nossa vida. Aí a pseudo-independência que a gente achou que conseguiu no Éden, hoje nos fez pessoas totalmente dependentes. Dependentes emocionais até de, sei lá, da tua conta do banco, da tua carreira, da tua família perfeita, e se algo dá errado, te desestrutura. Por quê? Porque em vez de você estar com o centro sendo Deus, você está colocando outras coisas no lugar. E coisas que vão falhar, e podem ruir. E a gente fica sem chão. Então, a minha pergunta hoje é: o que é que tem nos nossos olhos que estão impedindo da gente enxergar Deus? Que estão impedindo da gente enxergar Deus com os nossos olhos espirituais? Porque saber sobre princípios de Salomão não muda a minha vida. E tem tanta gente, né, indo, ai, não sei o que de Salomão, provérbios, tararã. Tá bom, a gente pode seguir. Mas não vai ter transformação verdadeira, não adianta, não existe entrega verdadeira. Porque enquanto a gente tentar entender com a nossa mente controladora, a gente vai tentar controlar até Deus. Você já parou para pensar o quanto que a gente pode controlar Deus com a nossa mente? A gente ora pedindo, olha, então, Senhor, eu estou passando por isso, mas se o Senhor fizer isso, vai ser perfeito, Senhor. Então faz isso, abre esse caminho, Senhor. E a gente sempre insistindo, achando que os nossos caminhos são melhores do que o nosso Criador acha para gente. Quem aqui tem coragem de falar, Senhor, eu estou passando por isso, mas o Senhor é o centro da minha vida. E o Senhor continuando sendo o centro. Eu quero falar igual Paulo falou. Eu posso passar por problemas, eu posso passar por fartura, por falta, por tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, vem fazer a tua vontade na minha vida. Vem me fortalecer para conseguir passar por qualquer situação. Porque se eu tiver contigo, é diferente. E aí eu fiquei pensando muito assim, né, no caminho que ele estava indo para Damasco. Se Jesus não parasse ele naquele caminho, já parou para pensar o que teria acontecido com os cristãos de Damasco? E aí eu fiquei pensando na nossa vida. Quanto Deus já nos livrou de pessoas que estavam vindo na nossa direção e ele parou no caminho. Que a gente nunca vai saber a proteção divina. E que assim seja na nossa vida, que ele continue nos protegendo espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, para que pessoas que nos persigam possam ser paradas por ele. Quantos livramentos a gente já teve e a gente nem percebeu. E aí, de repente, Jesus ele já tinha ressuscitado, gente. Jesus teve algumas aparições. E de repente vem uma luz tão gigante, que brilhava tanto que Paulo não teve outra coisa que não, senão cair no chão. E aí ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Normalmente, quando Deus, na Bíblia, fala duas vezes o mesmo nome, quer dizer assim, ó, é urgente, para agora. Marta, Marta, para. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. É assim, ó. Deus está falando assim, ó, para tudo. Eu preciso falar com você, me dá tua atenção. E ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Será que a gente está tendo que ouvir duas vezes Deus me chamar assim, Ana, Ana, porque eu estou tão atarefada, estou correndo tanto atrás dos meus interesses, estou no meu caminho de Damasco, falando, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu tenho que. E Deus está querendo falar, Ana, Ana, só me ouve porque eu tenho outro destino para você. Não é nesse caminho que você está indo. Amém? Quem aqui hoje quer ouvir? Ou quem aqui antes não quer nem ouvir, quer parar antes para já deixar tua escuta?
bem ativa para a voz de Deus. Eu não quero não, ouvir um Ana, Ana. Eu quero sempre estar ouvindo. Eu quero sempre ter esse relacionamento. Eu quero sempre enxergar Jesus no meu caminho, para que ele não tenha que me parar. Mas tudo bem também se tiver que me parar, se for a vontade dele. E aí então, a resposta de Saulo é demais. Ele pergunta: "Quem és tu, Senhor?" Gente, mas não era ele que sabia tudo. Ele não reconhece quem era. "Quem és tu, Senhor?" Jesus jamais faria essa pergunta para ele: "Quem és tu, Paulo?" Porque Jesus já conhecia Paulo. Jesus já sabia tudo o que ele queria fazer em Paulo. Jesus já sabia quem era Paulo, as feridas de Paulo, tudo que ele se alicerçava nele mesmo. Eu sou conhecedor da lei, eu sou romano, eu fui circuncidado no 8º dia. Ele sabia quem era Paulo. Ele sabe quem é a Michele. Ele sabe quem é a Rose, quem é a Isela, a Tati. E naquela hora, ele cai. Ele cai. No Éden, o homem estava escondido nas folhas. Paulo, além de folhas, ele estava com escamas. Mas sabe o que é o mais lindo de tudo? Que quando a gente tem um encontro com Jesus, ele remove folhas e remove escamas. Olha que lindo. Um não se deixava ser visto, vou me esconder atrás das minhas folhas, e o outro não conseguia enxergar. Então aí Jesus, nessa busca, Deus nessa busca do homem, fala: eu vou enviar Jesus. Eu vou enviar Jesus para colocar as folhas deles naquela cruz, as dores, os traumas, tudo naquela cruz. E depois disso, eu vou deixar eles me enxergarem de novo. Eles me enxergarem de novo. Ele tem um plano de resgate para nós, sabe? Porque ele nunca desistiu de nós. Talvez ainda existam folhas aqui que você ainda está tentando segurar, porque às vezes dá tanta vergonha que é melhor falar: deixa eu me esconder. Feridas que ninguém conhece, culpas que você nunca compartilhou. Talvez aqui ainda existam escamas que estão impedindo de você enxergar o amor, a graça, a misericórdia, que você acha que você tem que fazer para merecer olhar para ele. Eu fiquei pensando tanto assim que quando Deus encontra Adão, eu fiquei pensando, será que Adão olhava no olho de Deus? Eu acho que ele não conseguia nem olhar. Eu acho que ele ficava olhando para baixo, assim, eu fiquei imaginando. Né? Com uma vergonha, tipo, o que eu fiz? O que eu fiz? Mas Jesus continua vindo ao encontro. Ele continua vindo tanto ao encontro que ele está vindo ao encontro aqui na nossa madrugada. Amém? Hoje ele vem aqui para restaurar relacionamento. Apesar dele ser tão grande, ele ainda se importa, ele vai se importar até o fim. Até o fim. Porque ele quer que a gente volte ao plano original dele. E anos depois, o que Paulo escreve? Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de salvação para todo aquele que crê. Sabe por que ele escreve isso, gente? Porque agora ele não conhecia mais o Deus da teoria, ele conhecia o Deus da experiência dele, de verdade. Deixa eu falar uma coisa, se a gente está vindo aqui para aprender um pouquinho mais sobre Deus e ficar só na teoria, a gente está perdendo tempo na madrugada. Era melhor a gente ficar dormindo. Mas se a gente vem aqui com o coração aberto para falar, o que ele quer falar comigo? Por que eu insisto em carregar folha se ele já fez isso por mim? Por que eu não quero enxergar o que eu posso hoje me ajoelhar e falar com ele? Porque ele é um Deus que continua agindo nos nossos dias. Ele é um Deus vivo. Depois que ele encontrou Saulo, Saulo ficou 3 dias cego. 3 dias cego. E eu achei muito interessante, ele ficou em silêncio total, né? Ele não falava, ele não comia, ele não bebia.
Ele ficou 3 dias, acho que digerindo tudo aquilo que aconteceu. Acho que ele ficou processando assim: "Nossa, que coisa, minha vida era de um jeito, eu pensava que eu conhecia, mas o que eu sentia, aquela luz dissipou minhas trevas". É isso que Jesus faz, ele dissipa trevas. Ele traz luz para a nossa escuridão, para a escuridão da nossa alma, para a nossa angústia, ele ilumina o nosso caminho, a nossa vida. Quem tem luz tem vida, quem tem Jesus tem vida. E eu achei tão lindo quando Ananias orou, o que que ele orou? Pedindo para que o Espírito Santo batizasse Paulo. Sabe por quê? O Espírito Santo traz vida. Paulo era morto espiritualmente. Naquela estrada, ele era morto espiritualmente. Mas quando Jesus sopra vida em nós, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, a gente vive de verdade e para sempre. E aí sim a gente começa a ter experiências com esse Jesus. A gente só vai conseguir ter experiências com Jesus, de conseguir ouvir a voz dele, de conseguir perceber ele, quando o Espírito Santo está em nós. Sabe por quê? Porque ele está dentro de nós. Só ele pode preencher esse vazio que a gente continua tendo, se a gente não aceita, não acredita. E ele fala, ó, o evangelho, eu não me envergonho do evangelho, que é poder da salvação. Ele não para por aqui, ele fala, para quem crê. Se você não crê, não adianta. Não é para quem faz mil coisas e merece, é para quem crê, só isso. Eu creio que Jesus veio, ele morreu por mim. Eu não merecia, eu estava separada, eu me arrependo de estar separada. Então, eu creio que Jesus me uniu de novo com o Pai. É só isso. E aí o fôlego de vida vem de novo. Aí sabe o que esse fôlego de vida traz? Traz missão, traz propósito, traz paixão. Porque quem tem encontro não sai mais igual. Sabe aquela coisa que os meus olhos veem e eles não conseguem desver? É tipo isso, quem tem um encontro com Deus, com Jesus, não consegue mais permanecer calado. A graça que me alcançou, eu quero que alcancem outros. A graça, o amor que eu fui recebido, eu quero que os outros também sintam. A liberdade que eu tenho de ser quem eu sou agora, sem folhas, eu quero que todo mundo tenha. E não um mundo emocionalmente angustiado, ansioso, depressivo, não. Deus tem vida plena para nós. É isso que ele veio trazer, ele veio resgatar a gente de nós mesmas. E se a gente continua vivendo essas dores, é porque a gente realmente não tem uma experiência. Porque é ele a nossa cura, é ele a nossa restauração, é ele a nossa salvação. É ele resgatando de novo tudo que ele tinha sonhado para a gente. Hoje eu acho que eu não estou falando aqui, acho que hoje eu não quero perguntar, e aí você quer ter um encontro no caminho? Eu acho que hoje eu quero perguntar o que você vai fazer a partir desse encontro? Quem é que você pode ajudar agora? Quem está precisando de uma oração tua? Quem está precisando de uma palavra tua? Que amiga tua, de repente, está precisando de um convite amoroso desse? Vem na madrugada orar comigo. Quem está precisando hoje ouvir uma palavra de um WhatsApp? Ó, lembrei de você, eu orei por você hoje. Ó, a gente está juntas. E eu acho que é isso que eu quero falar. É isso que eu quero continuar falando. Deus, ele transforma pessoas, ele transformou um religioso num proclamador do evangelho, num homem que tinha um relacionamento íntimo com Jesus. De religião para relacionamento. A gente não está falando sobre religião, a gente está falando sobre relacionamento. Ele transformou um perseguidor, um acusador. Quantas de nós somos acusadoras? Eu sou a primeira da fila. A gente acusa a nós mesmas, a gente acusa o outro, a gente acusa as circunstâncias. Nós somos acusadoras. Por quê? A gente tem folhas. Para a gente se proteger, a gente acusa.
porque aí eu me escondo mais aqui dentro da minha folha. É nossa natureza. A gente virou isso, mas a gente não precisa mais ser isso. Que de perseguidoras a gente vire proclamadoras desse nome que está sobre todos os nomes. Desse único nome que muda a nossa história, a nossa vida, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa família. Gente, Paulo foi mudado lá naquela estrada, e eu vou falar, depois de Jesus, nunca ninguém alcançou tanto igual ele. Nunca. Primeiro que dos 27 livros que tem no Novo Testamento, 13 são dele, já vai imaginando. Eu sou transformada por essas escritas de Paulo até hoje. Quando eu leio lá, ele, nos últimos dias da sua vida, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele não está falando disso de um conforto do meu apartamento que está quentinho aqui. Ele falou disso dentro de uma prisão. Ele falou isso passando por tempestades, porque o encontro não vai fazer você parar de ter tudo isso na vida. Mas Jesus vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Vai ter tempestade, vai ter náufrago, vai ter, mas ele vai estar com a gente. Ele não vai soltar da nossa mão. A gente vai continuar olhando para ele em todos esses momentos. Aí a gente não vai desmoronar. Porque a paz dele excede nosso entendimento. As pessoas falam, você é louca, você está passando pela pior dor da tua vida e você continua em pé. Pois é. Nem eu sei te explicar, porque excede o meu entendimento. Mas você acredita que eu estou em pé? Você acredita que eu estou em pé, que isso não me derrubou? Porque eu não estou pautada nisso. Meu alicerce não é isso. Hoje acho que eu queria convidar eu e você aqui para trazer Deus de novo no centro da nossa vida. Para que em todos os momentos da nossa vida a gente continue entendendo que sem Ele a gente não é nada. Nada. A gente depende completamente dele. Foi por a gente querer ser independente que a gente se separou para sempre. Foi por querer ser autossuficientes que a gente hoje está doente. A gente não precisa carregar esse peso todo. Ele não nos fez para carregar esse peso todo. Ele falou, ó, vinde a mim, vocês que estão cansadas, sobrecarregadas, eu tenho alívio para você. Vinde a mim. Sabe o que ele fala? Vinde após mim, porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é carregar uma cruz. Hoje que Deus sopre vida aqui. Amém? E que a gente renasça. Que Ele traga a ressurreição aqui para as nossas vidas. Para que a gente possa viver de verdade a vida que Ele escreveu para a gente. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu quero gritar para esse mundo sobre o amor de Cristo, o amor que cura, o amor que salva, o amor que tira grilhões da alma, que deixa a escravidão de lado. Amém? A gente vai ouvir a nossa linda Mirinha. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E se
achado nele. Oh, Yeshua. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, e ser achado nele. Amém. Gente, a gente foi expulso do paraíso, né? Porque a partir do momento que a gente resolveu ser presunçosos e egocêntricos, Jesus nos expulsou, mas ele nos expulsou por amor, sabia? Porque lá tinha a árvore da vida. E se a gente tivesse comido aquele fruto também, aí a gente seria separado para sempre. Então, para nos preservar, ele nos tira. E ele traz esse resgate para nos incluir de novo. No último livro da Bíblia está falando sobre a árvore da vida. Gente, que lindo esse amor, um amor que nunca desistiu. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, te agradecer porque o Senhor deseja ainda ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com a gente. Obrigada, Pai. Mesmo a gente sendo tão pequenos, mesmo a gente sendo tão egoístas, tão orgulhosos, Pai, o Senhor continua nos buscando. Então hoje a gente quer realmente se arrepender, Pai, se arrepender dessa rebelião que a gente teve, Senhor. A gente quer se arrepender por andar nos nossos próprios atos, com as nossas próprias pernas, achando que a gente pode ser melhor que o Senhor. A gente quer se arrepender disso, Senhor, se arrepender de ter colocado folhas, de ter nos cegado, Senhor, e não ter te enxergado, mas a gente quer te agradecer por essa cruz, porque a gente não precisa pagar nada, é graça, é totalmente graça, é de graça, é misericórdia, é dar um favor, Senhor, que o Senhor está fazendo para nós, que a gente nem merecia. Mas, Senhor, a gente quer te agradecer e a gente quer receber esse presente, sim, Pai. Receber e aceitar esse Jesus maravilhoso que hoje nos abre um caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele nos leva para caminhos mais altos, é Ele que nos faz nos olhar para Ti de novo, Senhor. Obrigada, eu não quero ficar te chamando, Senhor, de Criador, porque eu quero te chamar de Pai. De Pai, Senhor, vem ser meu Pai amado. Vem encontrar morada no meu coração, Senhor, e no coração das minhas irmãs aqui, Pai. Senhor, o Senhor pode tomar agora o trono da nossa vida, o centro da nossa vida. A gente quer viver para Ti. Nos ensina, Pai, a colocar o Senhor no centro da nossa vida. Nos ensina a entregar nossa mente, que mente para a gente o tempo todo, Senhor. Nos ensina a colocar nossas emoções, colocar tudo no Teu altar, Pai, e nos derramar diante de Ti, nos entregar completamente, Senhor. Nos ensina a Te amar. Nos ensina a voltar a ter esse relacionamento, Pai. Nos ensina a depender de Ti de novo. Nos perdoa por termos andado tão longe, tão longe. Eu quero te agradecer por esse Jesus que cura, que transforma, que salva, que restaura. Eu venho te pedir restauração aqui hoje, Senhor. Eu sinto de pedir por restaurações aqui, Pai.
Vem, Senhor, restaurar o que foi perdido na vida de alguma mulher aqui, Senhor, que foi quebrado, Senhor, que hoje, de verdade, o Senhor possa trazer, Senhor, um novo. Possa trazer um novo destino, Senhor. A gente hoje está parando aqui para ouvir o Senhor nos chamar pelo nome. E sabendo que a gente nunca vai encontrar em nenhum outro lugar, só o que o Senhor pode fazer, que é nos dar a satisfação completa. O Senhor quer nos satisfazer, Senhor, obrigada. Obrigada, porque é impossível a gente ficar satisfeitas enquanto a gente tem um buraco no peito. Mas o Senhor é aquele que vem e preenche. Obrigada, Jesus. Então eu quero te pedir por restauração completa. Eu quero te pedir por sopro de vida aqui. Sopro de vida em todas as áreas, Senhor, de cada mulher aqui, a começar pela minha casa, Senhor. Vem soprar vida aqui no meu lar, Senhor. Vem soprar vida no lar de cada mulher, vem soprar vida no coração de cada mulher. Senhor, Não, nos hoje faz não. mulheres, Senhor, segundo o teu coração. Nos ensina, Senhor, a sermos, Senhor, servas tuas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço por essa madrugada, te agradeço por essa palavra, te agradeço pelas canções e te agradeço por cada mulher que está aqui. Continua nos visitando, continua falando com a gente. Em nome de Jesus, eu agradeço. Ah, sim. Amém, amém, amém.